Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 291. Harry continuou caminhando, desviando de um cheiro particularmente desagradável vindo de uma loja de caldeirões próxima. Ele tinha a sensação de que aquela não seria a última vez que o nome Rosier apareceria. Mas qual era o grau de envolvimento de Selena? Ele não conseguia imaginá-la envolvida nessa confusão. Ainda assim, famílias como a dela costumavam guardar segredos, e sempre havia a possibilidade de ela estar mais envolvida do que deixava transparecer. A ideia de vê-la novamente o incomodava. Selena sempre fora perspicaz o suficiente para saber quando ficar em silêncio e quando agir. Se ela estivesse de alguma forma ligada a isso, Harry precisaria agir com cautela. O beco diagonal ficou mais silencioso quando Harry chegou ao seu destino. Ele parou nas sombras, deixando seus olhos se acostumarem à escuridão. Ninguém parecia estar lhe dando atenção, mas em um lugar como aquele, isso não significava que ele não estivesse sendo observado. Ele ficou parado por um instante, ponderando seu próximo passo. A imprevisibilidade de Bellatrix havia atrapalhado seus planos, e agora ele precisava encontrá-la antes que as coisas saíssem ainda mais do controle. Se a família de Selena estivesse escondendo Bellatrix, talvez valesse a pena visitá-la, embora isso também apresentasse seus próprios riscos. Harry encontrou um lugar sombreado para paratar de volta a Hogsmeade. Ficar longe de Hogwarts por muito tempo não era a melhor ideia. Bellatrix podia ter causado um caos, mas ele ainda precisava manter as aparências. Além disso, Selena provavelmente não fazia ideia de nada disso. A última vez que conversaram, ela estava na América do Sul, como aprendiz de Miranda Goshal. Elas estavam estudando línguas ameríndias para explorar as conexões entre a linguagem e a magia. Harry concluiu que não era culpa dela se sua família estava envolvida nos reconditos mais obscuros do mundo mágico. Selena sempre manteve seus interesses focados em feitiços e não era do tipo que se envolvia em política. Harry veria Selena Rosier no Natal. Normalmente, ela não participava dos eventos de Natal do Ministério, preferindo se concentrar em seus feitiços. Mas com a morte do ministro, era improvável que eles tivessem energia ou recursos para organizar um evento desse tipo este ano. O caos no Ministério seria uma distração muito grande. Harry decidiu que isso representava uma oportunidade. Se o Ministério não estivesse organizando o evento, então ele o faria. Um evento próprio, um encontro que reuniria as pessoas certas, uma mistura de aliados e potenciais parceiros futuros. Ele precisaria considerar cuidadosamente a lista de convidados, e o local seria crucial. Não poderia ser extravagante demais, mas também não tão discreto a ponto de passar despercebido. Um lugar que refletisse sua crescente influência sem chamar muita atenção. O plano já estava tomando forma em sua mente. Ele conseguiria reunir os recursos necessários, fazer as conexões certas. Era a hora de mergulhar mais fundo no mundo político. Este era o momento para o qual ele vinha se preparando, e não o deixaria escapar. Harry mudou o foco, já pensando nos detalhes. Precisava ser algo privado, mas prestigioso, com exclusividade suficiente para que as pessoas quisessem participar. Ele atrairia as famílias importantes, aquelas com influência, as antigas linhagens que ainda detinham o poder, e até mesmo alguns forasteiros selecionados que pudessem trazer algo novo. Tudo isso enquanto navegava com cuidado pelo campo minado que era a política bruxa. Organizar um evento como esse significava correr um risco, mas era o tipo de aposta calculada que Harry sabia que podia administrar. A ausência do ministério deixou um vácuo de poder que outros estariam ansiosos para preencher. Ele poderia se posicionar como o próximo grande nome em ascensão. Harry voltou para o quarto, com a mente já trabalhando nos detalhes do evento. Sabia que não conseguiria lidar com tudo sozinho, eram muitas peças para encaixar, e precisaria de ajuda com o planejamento. A segurança era crucial. Se a pessoa errada descobrisse, poderia ser um problema. Ao entrar em seu quarto, ele gritou, ajuste. Com um estalo suave, o elfo doméstico da Sonserina apareceu, curvando-se profundamente. Sim, Sr. Potter. Está com fome? Harry balançou a cabeça. Agora não, Tviak. Vou chamar a Misha em breve. Mas não é para pedir comida, preciso falar com ela. Pode avisar os outros para não criarem alarde? A expressão de Tviak se fechou por um instante, mas logo voltou à obediência. Claro, Sr. Potter. Tviak contará aos outros. Obrigado, disse Harry, despedindo-se do elfo doméstico da Sonserina. Assim que Tviak desapareceu, Harry foi até sua escrivaninha, pegou um pergaminho e anotou alguns nomes. Mish cuidaria da maioria das tarefas dos elfos domésticos, mas para o evento, ele precisava de ajuda extra. Queria que cada detalhe fosse tratado com perfeição. Satisfeito, ele bateu levemente com a varinha na carta e chamou, Mish. Um segundo estalo ecoou pela sala, e Mish apareceu, fazendo uma reverência. Sim, Mestre Potter? O que o senhor precisa? Harry pegou a pilha de cartas da sua mesa e a estendeu para Mish. Entregue-as aos nomes no topo, Mish. Eles cuidarão do resto. Se pedirem sua ajuda, certifique-se de que tudo seja feito corretamente, ok? Mish assentiu rapidamente, seus grandes olhos brilhando de entusiasmo. Claro, Mestre Harry. Mish vai garantir que tudo esteja perfeito. Ótimo, respondeu Harry simplesmente, já passando para a próxima parte do seu plano. Ele observou Mish desaparecer com um estalo suave, satisfeito por ela dar conta do recado sem precisar de supervisão constante. Com o silêncio reinando na sala, Harry retornou à sua escrivaninha, examinando os pergaminhos restantes. A lista era longa e ainda havia muito a fazer, mas tudo estava se encaixando. O evento tinha que ser perfeito. Harry estava sentado à sua escrivaninha, examinando a lista de possíveis convidados para seu evento de inverno. Ele não se deu ao trabalho de convidar famílias como os Malfoy ou os Carroll. Não era apenas uma questão de não os querer lá.
Era estratégico. Com a morte de Fudge e o Ministério em crise, a queda das famílias de comensais da morte parecia inevitável. Associar-se a ela seria apenas um risco. Ele não queria ter nada a ver com o colapso delas, e a ausência delas em sua lista de convidados transmitiria a mensagem que ele pretendia. Ele riscou os nomes com um rápido golpe de sua pena. A lista ainda incluía vários nomes importantes. Harry não se importava com o status de sangue puro deles ou com os legados ancestrais que alegavam possuir. Ele precisava de aliados que pudessem oferecer algo de valor real: poder, influência, conhecimento. O resto era ruído. Não se tratava de socializar. Tratava-se de se posicionar para o que viria a seguir. Satisfeito com seu trabalho, Harry recostou-se e encarou o pergaminho por um instante. O Ministério, em seu estado atual, estaria desesperado por estabilidade. Este evento era a oportunidade perfeita para consolidar sua posição. Sem pompa ou ostentação, apenas as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Horas se passaram enquanto Harry se dedicava aos detalhes, ocasionalmente adicionando ou removendo um nome, garantindo que tudo estivesse perfeito. Mitch já havia cuidado dos preparativos básicos, mas ainda havia decisões a serem tomadas. Ele precisaria lidar com a segurança pessoalmente. Não podia se dar ao luxo de deixar ninguém passar despercebido. Ao terminar a versão final da sua lista de convidados, Harry soltou um suspiro, recostando-se na cadeira. Expirou suavemente, esticando os braços acima da cabeça. Tinha sido uma longa noite, mas o trabalho valerá a pena. Recostando-se ainda mais, Harry chamou Dobby. Com um leve estalo, o elfo doméstico apareceu diante dele, curvando-se profundamente. Sr. Potter cumprimentou Dobby, parecendo tão ansioso como sempre para ser útil. Harry sorriu para ele. Como está indo a busca, Dobby? Da última vez você mencionou uma sala secreta em Hogwarts. Dobby endireitou-se um pouco, com os olhos arregalados de entusiasmo. Sim, Sr. Potter. Dobby encontrou uma sala estranha. Ela esteve escondida por muitos e muitos anos, talvez séculos. Dobby acha que pode ser aquela que o senhor está procurando. Capítulo 292. Dobby endireitou-se um pouco, com os olhos arregalados de entusiasmo. Sim, Sr. Potter. Dobby encontrou uma sala estranha. Ela esteve escondida por muitos e muitos anos, talvez séculos. Dobby acha que pode ser aquela que o senhor está procurando. Harry inclinou-se para a frente, demonstrando interesse. Vamos lá, onde fica? Dobby pode lhe mostrar, Sr. Potter, disse o elfo, saltitando. Mas Dobby avisa, não é fácil de encontrar, nem mesmo para um elfo doméstico. Ele se move, como se às vezes não quisesse ser encontrado. Isso fazia sentido, considerando o tipo de magia com que estavam lidando. Magia antiga tinha o hábito de ser esquiva, especialmente algo ligado a Corvinal. Certo, respondeu Harry, levantando-se da cadeira. Mostre o caminho. Harry cobriu a si mesmo e a Dobby com a capa da invisibilidade enquanto se moviam silenciosamente pelos corredores escuros de Hogwarts. Os pezinhos de Dobby mal faziam barulho enquanto percorriam o castelo, seguindo as sombras. Então, este quarto que você encontrou, sussurrou Harry enquanto viravam a esquina, tomando cuidado para evitar as patrulhas habituais de Filch. Tem certeza de que está ligado a Corvinal? As orelhas de Dobby se mexeram de excitação, seus olhos arregalados brilhando mesmo na penumbra. Sim, Sr. Potter. Dobby acha que sim. É muito antigo, cheio de livros estranhos e magia. Dobby nunca viu nada parecido. Ótimo, respondeu Harry com a mente já repleta de possibilidades. Se realmente estivesse ligado a Corvinal, poderia ser a chave para o que ele estava procurando. Dobby parou de repente, puxando a manga de Harry. Aqui Sr. Potter sussurrou, apontando para uma grande tapeçaria que retratava Barnabé, o maluco, tentando ensinar balé a trolls. Harry já havia passado por ela inúmeras vezes, sem nunca lhe dar atenção. Isto? Perguntou Harry, olhando para a tapeçaria com um leve ceticismo. Aqui atrás. Dobby assentiu com entusiasmo. Dobby tem certeza, Sr. Potter. Mas a sala, ela se move. Às vezes está aqui, às vezes não. Dobby teve que esperar. Certo, murmurou Harry. Ele se aproximou da parede oposta à tapeçaria, passando a mão pela pedra fria. E agora? Os ombros de Dobby caíram ligeiramente, seus grandes olhos piscando para Harry. Esperamos, Sr. Potter. Da última vez eu estava andando de um lado para o outro por aqui quando a porta apareceu. Talvez eu tenha tido sorte. Harry estreitou os olhos, lançando um olhar para a tapeçaria de trolls tentando, desajeitadamente, fazer balé. Sorte, hein? Murmurou, já duvidando. Hogwarts era meticulosa demais em sua magia para que algo tão importante quanto aquilo dependesse da sorte. Ele bateu o pé pensativamente, encarando a parede em branco do outro lado da tapeçaria. Ele já tinha visto esse tipo de magia antes e a usará muitas vezes. Em Tentus Reveillon, Harry a descobriu pela primeira vez em seu primeiro ano, durante a caça aos ovos de Páscoa, e até Dumbledore havia pegado emprestado a ideia para o espelho de Ogezed. Este corredor não era aleatório, não dependia da sorte como Dobby supôs. Ele respondia à intenção. As paredes aqui funcionavam de acordo com o que estava na sua cabeça. Se você estivesse pensando em algo com foco suficiente, as coisas apareciam. Dobby por acaso estava pensando no segredo de Rowena Ravenclaw enquanto andava de um lado para o outro, mas não percebeu que essa era a chave. Harry olhou novamente para a tapeçaria de trolls dançando balé e deu um sorriso irônico. Dobby, começou ele, não é sorte. O quarto aparece quando você pensa no que precisa. Você devia estar pensando na Rowena quando o encontrou. Dobby piscou para ele, com as orelhas se mexendo. Dobby pensou no segredo de Rowena, Sr. Potter. Mas Dobby não sabia que era isso que estava fazendo a magia. Não importa, disse Harry.
Ele deu alguns passos para trás, afastando-se da parede, e começou a andar de um lado para o outro. Deixou sua mente se concentrar em Rowena, em seus aposentos secretos e no tipo de conhecimento oculto que poderia estar guardado ali. Uma tentativa. Nada. Segunda tentativa. Ainda nada. Na terceira tentativa, a porta surgiu cintilantemente na parede oposta à tapeçaria. Era uma porta elegante, de aparência antiga, coberta de símbolos que Harry não conseguiu decifrar, mas parecia intocada há séculos. Pronto, murmurou Harry para si mesmo, aproximando-se. Como eu disse, tudo se resume à intenção. Dobby bateu palmas de entusiasmo, mas ficou para trás, sabendo que não devia interromper. Harry deu um empurrãozinho na porta, que rangeu ao abrir, revelando uma escada escura e sinuosa que descia para sombras lá embaixo. Fique aqui, disse Harry a Dobby antes de entrar. Ele não precisava de companhia agora. Era algo que ele queria explorar sozinho. O ar lá dentro era fresco e úmido, com um leve cheiro de poeira e pergaminho antigo. Os degraus rangiam sob seus pés, e as paredes pareciam vibrar fracamente com magia ancestral. Harry não tinha pressa, deixando seus olhos se acostumarem à altitude enquanto descia. Ao pé da escadaria, ele entrou em uma grande câmara circular. Não era o tipo de sala grandiosa e elegante que se esperaria de um fundador. Era simples, prática, repleta de antigas estantes de livros e artefatos estranhos. Pergaminhos estavam empilhados sobre as mesas, e tomos empoeirados alinhavam cada centímetro disponível nas paredes. Harry dirigiu-se a uma das mesas, observando as pilhas de pergaminhos. Estavam escritos em runas que pareciam antigas, quase esquecidas, cujo significado estava fora de seu alcance. Ele franziu a testa, pegando um dos pergaminhos. Não conseguia lê-lo, mas sentia que era importante. Harry folheou mais alguns pergaminhos, todos escritos na mesma caligrafia rúnica e enigmática. Os símbolos eram estranhos, diferentes de tudo que ele já havia estudado. Será que Rowena inventou isso? Murmurou para si mesmo, colocando um dos pergaminhos empoeirados de lado. Havia algo de antigo naquela sala, mas não era apenas a idade. Era a sensação de propósito por trás de tudo. Ele não fazia ideia do que aqueles pergaminhos diziam, mas era evidente que eram importantes. Em seguida, ele verificou as prateleiras, passando o dedo pelas lombadas dos livros antigos. Os títulos estavam ou na mesma língua rúnica ou desbotados a ponto de serem irreconhecíveis. Era frustrante. Todo aquele conhecimento estava bem diante dele, mas era como se estivesse escrito em código. Rowena Ravenclaw era conhecida por sua genialidade, e parecia que ela havia tomado precauções extras para garantir que apenas os dignos compreendessem seus segredos. Harry sentou-se à mesa central, examinando os papéis espalhados. Tinha que haver um jeito de decifrar aquilo. Ele não ia deixar passar algo tão valioso. Harry examinou os livros e documentos um por um, salvando-os metodicamente no sistema para estudo posterior. Ele havia recebido a missão no início daquele ano. A mensagem do sistema. Missão. Descubra os segredos da sabedoria de Rowena Ravenclaw. Recompensa. Aumento das utilidades do sistema. Mas algo o incomodava. Essas não são as sabedorias dela, apenas os resultados delas. Eu pensava nos segredos dela enquanto caminhava de um lado para o outro, não no segredo da sua sabedoria. Ele se levantou, jogando outro pergaminho sobre a mesa. Esta sala está repleta de conhecimento, sem dúvida, mas não é o que procuro, murmurou, empurrando para o lado uma pilha de tomos antigos e desbotados. A magia ali parecia intencional, mas superficial demais, como se escondesse o verdadeiro prêmio em algum lugar mais profundo. Harry caminhou de um lado para o outro novamente, refazendo seus passos. Passou a mão pelas lombadas dos livros, os olhos procurando por algo fora do comum. O sistema poderia analisar tudo isso depois, mas não parecia conter a chave para os verdadeiros segredos da Corvinal. O que ele precisava não estava apenas nesses livros, era algo maior, algo ligado à própria essência da Corvinal. Mas a pergunta permanecia, onde poderia estar escondido? Harry voltou ao 7º andar e encontrou Dobby ainda esperando junto à tapeçaria. O elfo doméstico deu um pequeno pulo, com os olhos arregalados de expectativa. Obrigado, Dobby, disse Harry sorrindo em agradecimento. Isso será muito útil. Você pode voltar agora. Dobby fez uma breve reverência, com as orelhas tremendo de excitação. Dobby está feliz em ajudar, Sir Potter. Chame Dobby sempre que precisar. Com um estalo suave, o elfo doméstico desapareceu, deixando Harry sozinho no corredor pouco iluminado. Capítulo 293. Na manhã seguinte, Harry foi tomar o café da manhã. O salão principal estava cheio da conversa habitual. Umbridge havia deixado o castelo mais cedo naquela manhã. Sem surpresas, ela já havia sido humilhada o suficiente nos últimos dias e com a partida de Fudge, sua proteção havia desaparecido. Harry não perdeu tempo sentindo pena dela. Mais tarde, na aula de defesa contra as artes das trevas, a turma aguardava em silêncio, aguardando ansiosamente. Umbridge havia sido substituída, embora ninguém tivesse sido oficialmente informado sobre quem seria o novo professor. Harry suspeitava de quem seria. Afinal, ele estava presente quando Dumbledore instruiu Snape a solicitar a presença de Moody. Harry ponderou brevemente se valeria a pena quebrar a maldição que pairava sobre o cargo naquele momento. Ele não tinha nada pessoal contra Moody, mas também nunca havia sido aluno dele. Melhor esperar para ver como as coisas se desenrolariam antes de tomar qualquer atitude. Os alunos murmuravam entre si, especulando sobre quem seria o novo professor. Alguns estavam confiantes de que seria novamente um fantoche do ministério. Outros cochichavam sobre rumores de que um auror aposentado assumiria o cargo. A porta rangeu ao abrir e a conversa cessou imediatamente. Em vez do rosto marcado de Alastor Moody, foi Dumbledore quem entrou. Os alunos trocaram olhares arregalados, sem esperar ver o próprio diretor. Bom dia, cumprimentou Dumbledore com um aceno de cabeça, mantendo sua calma habitual.
Eu darei a aula de hoje. O substituto da professora Umbridge chegará em breve, mas por agora, vamos nos concentrar em algo mais útil do que material aprovado pelo Ministério. O alívio era quase palpável. Ninguém ousava desafiar Dumbledore e honestamente ninguém queria. Se o próprio diretor estivesse ensinando, não haveria teoria sem sentido nem feitiços superficiais. O olhar de Dumbledore percorreu a sala, seus olhos brilhando levemente. Hoje vamos abordar magia defensiva em cenários do mundo real. Agora me digam, quais são os erros mais comuns que os bruxos cometem ao se defenderem? Complacência, murmurou Draco do fundo da sala, surpreendendo alguns com sua participação. As pessoas pensam que lançar feitiços mais fortes sempre a salvará. Dumbledore assentiu levemente com a cabeça em aprovação. Exatamente, Sr. Malfoy. Confiar demais em feitiços poderosos é um erro comum. Mais alguém? Como esperado, a mão de Hermione se ergueu em seguida. Não entender os pontos fortes e fracos do seu oponente. Saber o que você está enfrentando pode fazer toda a diferença. Muito bem, senhorita Granger, respondeu Dumbledore. Uma avaliação adequada do seu adversário é crucial. Seja outro bruxo ou bruxa, ou uma criatura mágica, a abordagem importa. Harry recostou-se, observando enquanto mais alguns alunos participavam, suas respostas variando em confiança. Mesmo assim, Dumbledore tinha um jeito de tornar até essas sessões úteis. O aspecto mais importante da defesa, continuou Dumbledore, é a adaptabilidade. Vocês devem permanecer flexíveis, pois não existem duas situações iguais. O olhar do diretor percorreu a sala novamente. Agora, qual é a única coisa capaz de minar até mesmo a melhor defesa? O silêncio voltou a reinar, desta vez um pouco mais longo, enquanto os alunos pareciam ponderar a pergunta. Então Neville se pronunciou, à margem da sala. Medo? Dumbledore se virou para ele, com a expressão suavizada. De fato, Sr. Longbottom. O medo pode ser um poderoso fator de perturbação. Ele turva o julgamento e paralisa a ação. Enfrentar o medo é a chave para superá-lo. Um murmúrio percorreu a sala. Agora, disse Dumbledore, batendo palmas levemente para o exercício prático de hoje. Trabalharemos em duplas para praticar feitiços de desarmamento e proteção. Mantenham-nos simples mas eficazes. Os alunos formaram pares rapidamente. Harry se viu como o único diferente, como de costume. Não era exatamente uma surpresa, no entanto. Sua reputação tinha o poder de fazer as pessoas hesitarem. Mas desta vez, Harry percebeu algo estranho, o olhar casual de Dumbledore em sua direção. Os olhos de Harry se estreitaram ligeiramente. Ele sabia que não era tão simples quando o diretor disse, bem, parece que somos nós dois, Harry. Que tal você me mostrar o que tem praticado? Harry percebeu imediatamente, o motivo de ser o diferente era definitivamente Dumbledore. Não era coincidência. Ele podia sentir os olhos do diretor sobre ele, estudando-o. Harry sorriu levemente. O homem era inteligente demais para ser enganado facilmente. Se ele se contivesse agora, Dumbledore perceberia. Mas mostrar demais poderia revelar mais do que Harry estava disposto a deixar transparecer. Os dois estavam frente a frente, a varinha de Dumbledore já erguida, os olhos fixos. Ele lançou um Expelliarmus diretamente em Harry, o feitiço cortando o ar um pouco mais rápido do que se esperaria em uma sala de aula do terceiro ano. Harry não se preocupou em sacar a varinha, desviando-se do feitiço com facilidade, seu movimento suave e preciso. Dumbledore não perdeu tempo, lançando outro Expelliarmus com um movimento rápido do pulso, desta vez com mais velocidade e um pouco mais de poder. Harry esquivou-se novamente, lançando apenas um olhar rápido para o oponente. Ele estava percebendo, os feitiços estavam saindo mais rápidos, cada um pouco mais preciso que o anterior. Na quinta rodada, a paciência de Harry estava se esgotando. O ritmo de Dumbledore continuava aumentando, como se ele estivesse gradualmente elevando a intensidade para ver o que Harry conseguia suportar. Então, no sexto feitiço, a velocidade caiu inesperadamente. O feitiço estava lento até fraco, flutuando em direção a Harry como se Dumbledore tivesse se cansado. Mas Harry não acreditou. O homem estava testando, sem dúvida. Com um leve sorriso irônico, ele ergueu a varinha desta vez, deixando o feitiço passar por ele. Dumbledore ergueu ligeiramente uma sobrancelha, com uma expressão quase brincalhona. Tentando quebrar minha concentração? Pensou Harry. O velho estava tentando o óbvio. Harry quase podia acertar o relógio por aquilo. Como previsto, os feitiços ganharam velocidade na sétima, oitava, nona e décima rodadas, testando os reflexos de Harry. De acordo com o ritmo de Dumbledore, o 11º seria mais rápido que o 10º e depois diminuiria a velocidade novamente no 12º. Mas Dumbledore mudou tudo. O 11º feitiço veio lento, um pouco sem força. Harry deu uma risadinha, mal se mexendo enquanto a luz vermelha passava. Ele nem se deu ao trabalho de levantar a varinha, continuando a se esquivar com facilidade. Então a próxima sequência começou retomando o ritmo. No 16º feitiço, o ritmo deveria ter diminuído, mas Dumbledore não reduziu a velocidade. O feitiço rasgou o ar com poder e velocidade repentinos, quase rápido demais para acompanhar. Foi um feitiço impressionante, um rápido movimento de pulso para pegar Harry desprevenido. Sem tempo para se esquivar, Harry ergueu a varinha para se proteger. O feitiço o atingiu em cheio, e um forte impacto o jogou para trás. Ele caiu com um baque seco, congelado no meio do movimento, completamente estupefato. Dumbledore baixou a varinha, os olhos semicerrados enquanto dava um passo à frente. Sua expressão se franziu ainda mais quando Harry não se moveu, o corpo imóvel no chão. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala de aula, e os alunos se entreolharam, sem saber se aquilo fazia parte da aula ou se era um engano. Não demorou muito para que Harry sentisse o mundo voltar ao normal. Ele se sentou, esfregando o pescoço e girando os ombros para se livrar dos efeitos persistentes do feitiço. Dumbledore ergueu uma sobrancelha, acenando levemente com a cabeça. Vejo que você se manteve alerta, Harry. Harry se levantou, sacudindo a poeira de suas vestes.
A última foi tão rápida que mal tive tempo de reagir, disse ele, parecendo impressionado, embora tanto ele quanto Dumbledore soubessem que ele estava apenas fingindo. Ah, eu só estava ficando frustrado com suas esquivas, Harry. Desculpe se exagerei um pouco, disse Dumbledore, esboçando um leve sorriso. Ambos sabiam que o pedido de desculpas era mais para inglês ver, mas Harry entrou na brincadeira. Está tudo bem, diretor, respondeu Harry, sacudindo a poeira. Aprendi muito. Obrigado. Dumbledore assentiu com a cabeça, visivelmente satisfeito com a resposta, embora houvesse um lampejo de algo mais em sua expressão, talvez satisfação, talvez apenas curiosidade. A turma, entretanto, observava em silêncio, com os olhos alternando entre os dois. Ninguém ousou comentar, mas Harry percebeu que todos tinham presenciado mais do que esperavam. Ao voltar-se para a turma, Dumbledore retomou a aula, dando instruções sobre técnicas defensivas mais avançadas. Agora, formem duplas novamente e vamos fazer alguns exercícios práticos. Ele acenou com a varinha e o giz no quadro se moveu, exibindo diferentes feitiços de proteção e contra-ataque. Os alunos voltaram à ativa, visivelmente aliviados por retornarem aos exercícios habituais. Harry sentou-se no fundo da sala, deixando os outros treinarem. Ele observava seus colegas, analisando suas diversas técnicas e avaliando seus pontos fortes e fracos. Capítulo 294. O resto do dia transcorreu sem maiores problemas. Quando o último sinal tocou, Harry voltou para a sala comunal da Sonserina. O ar estava fresco nos corredores, um lembrete de que o inverno estava chegando. Ao entrar, encontrou a sala praticamente vazia. Alguns alunos estavam reunidos perto da lareira, mas a maioria já havia se recolhido aos seus dormitórios ou à biblioteca. Harry dirigiu-se à sala da serpente e fechou a porta atrás de si. Acomodou-se em sua poltrona favorita, esticando as pernas enquanto refletia sobre os acontecimentos do dia. Eram os pequenos detalhes que lhe davam mais discernimento. As sondagens de Dumbledore, por exemplo. Ele sabia que o diretor o estava testando, tentando avaliar o quanto ele havia aprendido e do que era capaz agora. Era um jogo que eles jogavam com frequência, ambos rodeando a verdade sem nunca dizer abertamente. Na manhã seguinte, a notícia já havia se espalhado rapidamente pelo castelo. Alunos e funcionários estavam comentando a novidade com entusiasmo. No café da manhã, Harry se viu sentado entre Tracy e Daphne, que discutiam os rumores sobre a chegada de Olho Tonto Moody como novo professor de defesa contra as artes das trevas. Moody? Blythe ergueu uma sobrancelha. Vamos mesmo ter um auror nos ensinando? Aposto que ele vai nos fazer desviar de maldições antes mesmo de terminarmos o café da manhã. Melhor que a Umbridge, respondeu Daphne, passando manteiga na torrada. Pelo menos ele esteve lá fora, fazendo trabalho de verdade. Nada dessa bobagem aprovada pelo ministério. Harry deu um sorriso irônico, mas permaneceu em silêncio. Ele já tinha ouvido dizer que Dumbledore havia entrado em contato com Moody, mas os detalhes ainda estavam incertos. De qualquer forma, a reputação de Moody era suficiente para manter as coisas interessantes. E Harry não tinha dúvidas de que os alunos o prefeririam a mais um fantoche do ministério. Do outro lado da mesa, Draco pareceu ter entendido a conversa. O Moody tem uma reputação, viu? Disse ele com um sorriso. Ele é conhecido por exagerar, até mesmo para um auror. Mas ei, talvez ele finalmente nos ensine algo que vale a pena saber. Blythe deu uma risadinha. Contanto que ele não nos enfeitice até o céu, por mim, tudo bem. Ao terminarem, Daphne olhou para Harry. Então, algum grande plano para hoje? Harry deu de ombros, deixando um leve sorriso surgir em seus lábios. Só o de sempre. Talvez um pouco de treino extra de duelos. Sempre planejando alguma coisa, observou Blythe, lançando-lhe um olhar curioso. Bem, seja lá o que for, mantenha-nos informados. Eu detestaria perder a diversão. Depois das aulas, Harry ia ao clube de duelos e passava a tarde com seus amigos e alguns alunos mais novos, ansiosos para aprender feitiços de verdade. Quase metade do ano tinha sido perdida com as bobagens de Umbridge, e agora os alunos queriam recuperar o tempo perdido. Harry estava mais do que disposto a ajudar, e seus amigos, que agora eram mais espertos do que a maioria dos alunos mais velhos, também se prontificaram a ensinar o básico. O clube havia se tornado um excelente campo de treinamento, sempre melhorando, e o progresso era constante. Os dias passavam num turbilhão de aulas, treinos e sessões de estratégia até altas horas da noite. Harry conciliava suas responsabilidades. No clube, as sessões de treinamento se concentravam em feitiços que Umbridge havia ignorado. Eles revisavam encantamentos, transfigurações e alguns feitiços defensivos sólidos, do tipo que poderiam ser realmente úteis caso se deparassem com algo perigoso. Seus amigos cuidavam do básico para as crianças menores, mantendo-as engajadas enquanto Harry trabalhava com os alunos mais velhos em feitiços mais desafiadores. O grupo estava prosperando e alunos de todas as casas continuavam a se juntar a ele. Fora do clube, Harry aproveitou para explorar a sala que Dobby havia encontrado para ele, uma câmara secreta que parecia estar ligada a Corvinal. Estava repleta de livros e pergaminhos antigos, escritos em runas ancestrais, que ele tinha certeza que guardavam alguns dos segredos mais bem guardados da casa. Ele só havia arranhado a superfície do que havia ali, mas aquilo o atraía constantemente, um enigma fascinante à espera de ser desvendado. Havia também o legado de Slytherin, ligado à câmara secreta. Entre as aulas, ele escapava para lá para testar teorias e ver se conseguia descobrir outros elementos ocultos dos planos de seu ancestral. Era o lugar perfeito para se isolar e pensar, cercado pelo silêncio fresco e úmido e pelas pedras antigas que testemunharam mais do que jamais revelariam. Enquanto isso, ele mantinha Bellatrix Lestrange sob vigilância. Ela havia causado alvoroço fora da escola, e Harry estava determinado a descobrir qual seria seu próximo passo.
Com a morte de Fudge, o ministério estava em polvorosa, mas isso não era sua preocupação, pelo menos não ainda. Ele manteria o foco em suas tarefas dentro de Hogwarts e reservaria seus esforços para lidar com ela quando chegasse a hora. O planejamento da noite de inverno adicionou mais uma camada de caos. Harry não estava interessado em um evento extravagante, apenas em algo com as pessoas certas no lugar certo. Tratava-se de se posicionar e fazer as conexões certas, especialmente agora que o ministério estava uma bagunça. Ele fez listas de convidados em potencial, redigiu cartas com a ajuda de Mishi e coordenou com alguns elfos domésticos para deixar o local pronto. Ele não se preocupou com os suspeitos de sempre. Isso era para pessoas que importavam, não para relíquias agarradas a ideias ultrapassadas. Ele riscou da lista os nomes de comensais da morte conhecidos, sob a maldição Impérios ou não. Moody chegou na semana seguinte a de Dumbledore e assumir a aula de defesa contra as artes das trevas. Entre os aurores, ele era um dos melhores. Suas táticas de sobrevivência e conselhos de batalha eram sólidos, e ele sabia muito sobre criaturas das trevas e maldições. Mas quando se tratava de ensinar, Moody não tinha o domínio. Ele tinha o mesmo problema de Snape. Ótimo na matéria, mas absolutamente inútil quando se tratava de transmitir esse conhecimento aos outros. Ainda assim, os alunos pareciam bastante satisfeitos, aliviados por terem alguém no cargo que entendia do assunto e não era apenas mais um funcionário do ministério. Mesmo que o estilo de Moody fosse bastante rude, ele não estava ali para mimá-los, o que era perfeito para Harry. Harry pensou que poderia muito bem quebrar a maldição sobre o cargo de defesa contra as artes das trevas enquanto Moody estivesse por perto. Melhor manter alguém competente, mesmo que um pouco desequilibrado, do que arriscar o surgimento de outra Umbridge. Antes o diabo conhecido do que o desconhecido. Nas aulas seguintes, Moody revisou feitiços de contrafeitiço e táticas de emboscada como se estivesse treinando-os para a linha de frente. Era difícil, mas Harry acabou gostando. Moody nunca pegava leve com ninguém, e Harry respeitava isso. No final da semana, a turma estava realizando exercícios como se estivessem em um campo de treinamento militar. Estavam cansados, mas pelo menos não estavam perdendo tempo com bobagens aprovadas pelo ministério. Ao término da aula, Harry sentou-se à mesa da Sonserina para almoçar com seus amigos ao redor. Todos ainda murmuravam sobre os exercícios exaustivos pelos quais Moody os havia submetido. Quase me faz sentir falta da Umbridge, resmungou Draco, esticando o ombro. Quase. Harry ergueu uma sobrancelha. Você preferiria estar copiando o parágrafo sobre a teoria dos feitiços defensivos. Draco bofou. Certo, entendi. Daphne revirou os olhos. Pelo menos as coisas do Moody podem nos manter vivos. Quer dizer, quem imaginaria que estaríamos lá fora desviando de maldições às 10 da manhã? Essa é a maneira dele de dizer bom dia, respondeu Harry com um sorriso irônico. E é melhor vocês se acostumarem. Acho que ele não pretende pegar mais leve com a gente. Pansy sentou-se ao lado de Harry, deixando a bolsa cair com um baque e suspirando alto. Sabe, eu nunca pensei que fosse agradecer por todos aqueles exercícios matinais que você nos fazia passar, Harry, disse ela, recostando-se. Na verdade, eles tornaram os exercícios do Moody um pouco menos horríveis. Draco bufou, esfregando o ombro. Se por um pouco menos horrível, você quer dizer que eles destruíram apenas metade dos meus músculos em vez de todos. Harry deu um sorriso irônico, balançando a cabeça. Viram? Eu sabia que vocês acabariam gostando daquelas primeiras sessões. Considerem isso um presente. Tracy ergueu uma sobrancelha, contendo um sorriso. Um presente, com certeza. Vou me lembrar disso da próxima vez que você nos fizer correr voltas ao nascer do sol. Neville juntou-se a eles, sentando-se em frente a Harry com um sorriso cansado. Sinceramente, achei que ia morrer lá atrás. Mas agora consigo desviar dos feitiços, então talvez não seja tão ruim assim. Ele fez uma pausa, recuperando o fôlego. E o Moody nem é tão ruim quanto dizem. Só, intenso. Pansy deu uma risadinha, apoiando o queixo na mão. Acho que intenso é uma boa maneira de descrever. Juro, achei que o olho dele ia saltar da órbita quando ele estava gritando com a Nott por ela não estar se movendo rápido o suficiente. Draco olhou para Harry. Então, o que você acha dele? Parece que vocês dois podem se dar bem. Harry deu de ombros, recostando-se. Ele é inteligente. Sabe o que está fazendo. E não tem paciência para enrolação, o que eu respeito. E se não morrermos até o final, talvez até fiquemos bons em alguma coisa, disse Tracy, sorrindo. Blythe olhou em volta, visivelmente divertido. Parece que estamos nos tornando um pouco mais parecidos com os grifinórios, não acha? Calma aí, disse Daphne, dando-lhe uma cutucada. Não estamos nos arriscando sem pensar. Só estamos adotando uma abordagem mais prática. Sem ofensas. Ela olhou para Neville, Hermione, Gina e os outros. Os gêmeos olharam para Daphne com desdém, sorrindo de canto. A todos comprometidos, senhorita Greengrass, disse Fred, arrancando algumas risadas do grupo. Astoria, sentada perto dali, mostrou a língua para os gêmeos e se virou para Harry com um olhar sério. Harry, ele vai interferir no clube de duelos? Perguntou, inclinando a cabeça. Na aula do primeiro ano, ele disse que praticar mal é pior do que não fazer nada. Susan e Hannah, que estavam ouvindo em silêncio, trocaram um olhar preocupado. Hannah finalmente se pronunciou, não no clube. Estamos aprendendo muito mais lá do que na sala de aula. Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça. Ora. Não vamos ser tão desrespeitosos com nossos professores, disse ele com leveza. Mas duvido que o professor Moody tenha algum problema com o clube. Ele só quer ter certeza de que não estamos lançando feitiços por aí sem a menor ideia do que estamos fazendo. Astoria sorriu aliviada, enquanto Susan e Hannah relaxaram um pouco.
O clima ao redor da mesa ficou mais leve, e todos aos poucos voltaram a conversar de forma descontraída. Ótimo, disse Susan, visivelmente aliviada. A última coisa que precisamos é que ele pense que estamos brincando. Fred, como de costume, não estava disposto a deixar a conversa ficar séria por muito tempo. Juntos temos mais cérebros do que todo o ministério, disse ele, piscando o olho. Draco acrescentou sua opinião. Maud não me parece ser o tipo de pessoa que nos deixaria relaxar. Pelo contrário, ele vai garantir que estejamos mais preparados do que antes. Tracy assentiu em concordância. Ele já está nos exigindo mais do que qualquer um dos professores anteriores de defesa contra as artes das trevas. Não acho que ele vai impedir nada que seja útil. Exatamente, disse Harry. Só precisamos garantir que o clube de duelos permaneça organizado, focado e não se transforme em uma bagunça generalizada. Sinceramente, interrompeu Blaise, sorrindo, se ele soubesse o que estamos aprontando, provavelmente ia querer participar. Talvez, respondeu Daphne, lançando um olhar brincalhão para Harry. Mas é melhor ele estar preparado para acompanhar o ritmo. Acha que ele consegue lidar com Harry? Perguntou Draco, arqueando uma sobrancelha em tom de provocação. O grupo deu risadinhas, imaginando Maud ofegante seguindo-os. Astoria sorriu de canto e disse, consigo imaginar a cena. Maud ofegante depois de 10 voltas no lago, implorando por uma pausa. Igualzinho a Pansy. Pansy lançou-lhe um olhar fulminante. Ei, isso foi só uma vez, resmungou, e depois lançou um olhar furioso para Tracy, que caiu na gargalhada. Claro, uma vez todas as manhãs, respondeu Tracy em tom de brincadeira, com um sorriso. Capítulo 295. Draco inclinou-se para frente com um sorriso irônico. Se vocês já terminaram de discutir, talvez possamos falar sobre algo um pouco mais urgente, disse ele, lançando às garotas um olhar cúmplice. Ah, como assim? Perguntou Daphne, arqueando uma sobrancelha. Draco deu de ombros. O evento de Yuli. Harry olhou em volta, encontrando os olhares curiosos de seus amigos. Vocês todos receberam os convites, certo? Mas a verdadeira questão é se vocês estão bem com isso, especialmente vocês dois, Draco e Tel. Theodore bufou. Não vou defender meu pai. Ele olhou ao redor da mesa revirando os olhos. O nome da família não é exatamente um bilhete premiado hoje em dia. Draco cruzou os braços, recostando-se um pouco enquanto avaliava a situação. Honestamente, não me incomoda. Provavelmente é melhor manter um perfil discreto. De qualquer forma, as coisas estão um pouco tensas nesse aspecto. Ele fez uma pausa, olhando para Harry. Além disso, você convidou as pessoas certas. Alguns dos nossos pais, bem, a ausência deles diz mais do que se estivessem lá. Certo, Harry assentiu. Não tenho interesse em fazer política com pessoas apegadas ao passado. Trata-se de seguir em frente, não de ficarmos presos a quem éramos. Deu de ombros brevemente. Não podemos perder tempo lidando com quem ainda está fugindo das consequências. Pansy ergueu uma sobrancelha com um sorriso irônico. Então, quem vem? Além dos óbvios, é claro. Harry tirou um pedaço de pergaminho do bolso e deu uma olhada. Confirmados até agora. Vocês, os pais e mais algumas pessoas que talvez seja importante conhecer. Daphne inclinou-se para frente, lançando-lhe um olhar curioso. E quem está na lista de talvez valha a pena conhecer? Pessoas que não estão presas à sombra dos pais, respondeu Harry simplesmente. A velha guarda está saindo de cena. Não se trata de linhagem sanguínea, mas sim de conexões, conhecimento e influência. Temos coisas mais importantes para fazer do que nos preocuparmos com quem tem a árvore genealógica mais antiga. Astoria olhou entre eles com um rosto pensativo. Parece que você está começando algo grande aqui, Harry. Ele assentiu. Esse é o plano. É hora de começarmos a tomar decisões que moldem o futuro, e não apenas vivermos à sombra do que os outros fizeram. Tracy sorriu. Bom, essa parece ser uma festa a qual eu realmente gostaria de ir, e não nos faltam assuntos para conversar. Draco pareceu relaxar um pouco, assentindo em concordância. Você tem razão, Harry. Já passamos tempo demais vendo antigas mágoas e rixas sem sentido atrapalharem tudo. Exatamente, disse Harry. Todos nós já vimos o que acontece quando nos apegamos às mesmas regras antigas e esperamos que algo mude. Blaise deu um sorriso irônico. Já era hora de alguém formar um grupo que realmente importasse. Algo que não esteja preso na teia de absurdos do ministério. Daphne cruzou os braços e assentiu. E eu, por exemplo, preferiria muito mais fazer parte disso do que ficar parada em algum evento ridículo do ministério, fingindo que está tudo bem. Gina, com uma expressão de decepção enquanto se sentava ao lado de Luna, suspirou. Acho que não vou poder ir, Harry. Nossos pais não vão nos deixar voltar para casa no Natal. Os gêmeos assentiram em concordância, compartilhando sua frustração. Harry pensou um pouco e assentiu. Certo, deixe comigo. Escreva para seus pais dizendo o quanto você gostaria de estar lá. Avise-os que eles também estão convidados. Eu já enviei um convite, mas se você der uma força para eles, pode ajudar. Os olhos de Gina brilharam e ela trocou um sorriso rápido com os gêmeos, que também pareciam esperançosos. Luna, sentada ao lado deles, acrescentou alegremente. Papai e eu com certeza estaremos lá. Vou garantir que a gente cubra tudo no pasquim também, para que as pessoas saibam que estamos de olho em qualquer maluco na comida. Harry deu uma risadinha, balançando levemente a cabeça. Obrigado, Luna. E por favor, agradeça ao seu pai pela cobertura. Luna acenou com a cabeça, entusiasmada, com os olhos brilhando. Ele vai adorar. O grupo passou mais alguns minutos discutindo os detalhes, e a expectativa no ar tornava difícil para qualquer um ficar parado. Até mesmo os gêmeos, geralmente ocupados planejando pegadinhas, pareciam totalmente envolvidos, trocando olhares rápidos entre si. Os gêmeos começaram a falar sobre possíveis decorações, enquanto Luna divagava sobre criaturas que poderiam aparecer sem serem convidadas. Harry olhou em volta, notando que até os alunos de outras casas estavam conversando mais abertamente. Assim que a agitação em torno da mesa começou a diminuir, Gina se virou para Harry, com uma expressão agora mais séria. Obrigada, Harry.
Significa muito para mim que você esteja tentando nos incluir. Ela lançou um olhar rápido para seus irmãos que assentiram com a cabeça. Harry deu de ombros, indiferente. Não seria uma reunião de verdade sem vocês. Além disso, quem mais animaria as coisas? Os gêmeos sorriram em resposta, claramente satisfeitos consigo mesmos. É para isso que estamos aqui, declarou Fred, arrancando uma revirada de olhos de Gina. Será uma boa oportunidade para vermos todos fora de Hogwarts pela primeira vez, acrescentou George com um sorriso malicioso. Talvez até aprontemos uma ou duas travessuras, mas só se estivermos nos sentindo generosos. Harry acenou com a mão, dispensando-os com um sorriso irônico, contanto que não interfira com a comida. Fred fingiu horror e cutucou o irmão. Você ouviu isso? Nada de brincadeiras perto da comida. O que ele pensa que somos, amadores? Os outros riram, logo absortos no planejamento e na troca de ideias para o evento que se aproximava. Ao final do almoço, Harry ouviu uma fofoca que lhe chamou a atenção. Corria o boato de que o tão aguardado ofidioglota da Índia finalmente havia chegado a Hogwarts. Aparentemente, o Ministério havia providenciado isso no ano anterior, quando Fudge, Dumbledore e Madame Bones receberam uma carta com evidências de que Voldemort, ou melhor, Tom Marvolo Riddle, ainda existia. Depois que um aluno chamado Jacob foi vítima de um diário que continha um fragmento da alma de Voldemort, o trio entrou em ação. Fudge, em seu estilo frenético de sempre, havia se empenhado ao máximo para encontrar a tal câmara secreta, mas, é claro, não encontrou nada. No início do ano, o basilisco já havia informado Harry sobre rumores de que o Ministério planejava contratar alguém que pudesse usar outros idiomas para decifrar os segredos da Câmara. Com a morte de Fudge, Harry pensou que a operação poderia ser cancelada, mas eis que surge esse ofidioglota bem no castelo. Após o almoço, Harry saiu sorrateiramente do salão principal, dirigindo-se à Câmara Secreta. Ao chegar à passagem que levava à Câmara, ativou o elevador secreto, descendo as profundezas abaixo da escola. Sem perder tempo, entrou na Câmara e chamou por Bazi. A forma imponente de Bazi emergiu das sombras, suas escamas farfalhando suavemente. Seus olhos amarelos, protegidos por uma barreira mágica, se estreitaram enquanto ele olhava para Harry. Você me chamou, herdeiro, ecoou a voz de Bazi. Você tinha razão, respondeu Harry, mantendo a voz baixa. O Ministério está tentando invadir a Câmara Secreta com um ofidioglota. Aparentemente, Fudge teve esse plano genial de enviar um para cá, e agora, mesmo com ele morto, o plano está indo adiante. No início do ano, o basilisco gigante alertou Harry sobre um plano do Ministério. Fudge, de todas as pessoas, estava tentando invadir a Câmara Secreta trazendo um ofidioglota. Harry descartou a ideia, imaginando que Dumbledore e Amélia Bones tinham coisas melhores para fazer do que se envolver nas teorias mirabolantes de Fudge. Além disso, Harry havia sido cauteloso. Nas lembranças que compartilhara com eles, ele havia mantido Bazi fora disso. Eles não poderiam saber que a Câmara abrigava um basilisco, muito menos que era relacionado a cobras. Mas agora parecia que Dumbledore estava mais envolvido do que ele pensava, provavelmente sabendo o suficiente para deduzir que qualquer que fosse a natureza da Câmara, estava ligada a Voldemort, que por acaso falava a língua das cobras. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 296. Bazi sibilou num som que poderia ter sido riso perturbador na câmara vazia. O ministro sabia pouco, resmungou. Provavelmente foi um ato de desespero. Ninguém do ministério chegou a esse ponto. Mas se trouxerem um ofidioglota, vão me procurar. Harry assentiu com a cabeça, cruzando os braços enquanto ponderava. Certo. Provavelmente estão supondo que você esteja guardando algo ligado a Voldemort, já que ele também era ofidioglota. Eles não têm ideia do que realmente há aqui embaixo. Correto. Eles suspeitam muito, mas sabem pouco, confirmou Bazi, enrolando-se em uma coluna próxima. O que você pretende fazer a respeito? Eles não vão entrar aqui, disse ele firmemente. Eu dou conta de qualquer ofidioglota que eles mandarem para cima de nós. Bazi inclinou a cabeça, o olhar firme. Então aguardarei suas instruções, herdeiro respondeu, curvando levemente sua cabeça maciça. Harry assentiu com a cabeça. Ótimo. Voltarei em breve com mais informações. Fique escondido até lá. Bazi assentiu com a cabeça, deslizando de volta para as sombras, seu corpo enorme se fundindo perfeitamente com as paredes da câmara. Harry observou Bazi deslizar para os cantos escuros da câmara. Assim que ficou sozinho, aproximou-se das paredes, seus olhos percorrendo as antigas gravuras. Eram runas, ou melhor, algo que Harry passou a chamar de ofidiorunas. Elas lembravam a escrita serpentina do antigo livro que Slytherin deixará, aquele que ele vinha estudando há meses. Harry ainda estava tentando decifrar as ofidioglottas, mas estava progredindo. Para revelá-las, ele precisava combinar certas palavras, uma mistura de intenção e comando. Provavelmente era por isso que ele não as tinha notado antes. Quando ele transformou o slide de Tom Riddle em um elevador no ano passado, ficou claro que a Câmara era muito mais receptiva às suas intenções do que ele imaginava. Semelhante à Câmara da Corvinal, que parecia responder ao propósito de cada um, todos os 4 fundadores aparentemente conheciam a magia Intentus Revelio. Harry soube imediatamente que esse tipo de magia Intentus Revelio não era nenhum segredo na época dos fundadores. Afinal, o mapa de Hogwarts de Helga Frepufo tinha uma certa ligação com o feitiço Intentus Revelio. Harry também havia pesquisado a história da Grifinória, descobrindo que sua espada de batalha podia aparecer em sua mão mesmo à distância. Ele não sabia se era o mesmo feitiço ou uma versão alterada, mas era evidente que todos os 4 fundadores tinham sua própria interpretação do Intentus Revelio. Harry estudava as antigas inscrições nas paredes, seu olhar percorrendo a escrita serpentina com uma crescente sensação de inquietação. As runas de ofidioglota o fascinavam desde que as descobrira pela primeira vez, embora decifrar seu significado fosse como montar um quebra-cabeça há muito esquecido. Ele tinha uma teoria.
Uma que sugeria que a câmara secreta só poderia ser acessada por ofidioglotas diretamente ligados a Hogwarts ou por aqueles que ostentassem o título de Serpente da Coroa. Mas isso era apenas um palpite, e Harry não estava disposto a se basear em suposições. Ele precisava ter certeza de que ninguém mais poderia invadir seu domínio. A câmara ao seu redor era escura e fresca, com um leve cheiro de pedra úmida. Ele mudou o peso do corpo, estendendo a mão para tocar uma das runas enquanto murmurava algumas palavras em língua de cobra. As inscrições brilharam por um instante, mas logo voltaram ao seu estado silencioso habitual. Harry soltou um suspiro lento. Essa magia era mais complexa do que ele imaginava. Era evidente que a câmara havia sido preparada com bastante planejamento. As runas pareciam se conter, revelando apenas o suficiente para manter sua curiosidade, mas nunca o bastante para satisfazê-lo. Típico da Sonserina. Movendo-se ao longo da parede, ele continuou experimentando, testando diferentes frases, combinações de intenção e comando. Algumas reagiram levemente, um brilho suave aqui, uma leve mudança ali, mas nada lhe dava o que procurava. Ele tinha certeza de que em algum lugar naquela escrita antiga estava a chave para desvendar o que o fundador havia escondido. Ele não facilitaria as coisas, é claro. Provavelmente havia camadas de encantamentos projetadas para confundir ou distrair qualquer um que tentasse entender os segredos de Salazar. Mas Harry era, acima de tudo, persistente. Após mais uma tentativa frustrada e algumas horas depois, ele recuou e deixou seu olhar percorrer toda a parede. Essa não era a única maneira de abordar o problema. Se o próprio roteiro não cedesse, poderia haver outros elementos em jogo, algo intrínseco à câmara que não fosse tão óbvio. Mas antes que pudesse tentar outra tática, um leve sibilo chamou sua atenção. Harry se virou a tempo de ver a enorme figura de Bazi ressurgindo das sombras. Os olhos amarelos do basilisco, velados por um feitiço protetor, brilhavam com uma expressão indecifrável. Ainda bisbilhotando, herdeiro? A voz de Bazi era baixa, quase divertida. Harry suspirou, esfregando a testa enquanto examinava as runas antigas na parede. Não faço a mínima ideia de onde elas começam, muito menos onde terminam, murmurou com irritação transparecendo em sua voz. Apesar da frustração, continuou a inspecionar as inscrições atentamente. Sabia que não desvendaria séculos de conhecimento em um único dia, mas esse não era o objetivo. Ele só queria garantir que nenhum outro ofidioglota pudesse entrar ali sem ser convidado. Esta deve ser uma das últimas criações de Slytherin, refletiu ele, passando os dedos pela pedra áspera. Ele só vinha aprendendo ofidioglossia há alguns meses, não havia a menor chance de decifrar uma obra-prima com seu conhecimento tão limitado. As runas permaneceram teimosamente silenciosas, como se zombassem dele. Era como tentar ler um livro com páginas faltando, com fragmentos de informação fora de alcance. Ele olhou por cima do ombro, meio que esperando que Bazi comentasse, mas o basilisco permaneceu quieto, observando com aqueles olhos amarelos. Muito bem, chega de esconde-esconde, disse Harry, dirigindo-se diretamente às runas. A enorme cabeça de Bazi se moveu, os olhos acompanhando os movimentos de Harry. O herdeiro está frustrado, observou Bazi, com a voz carregada de um tom baixo e arrastado de divertimento. Nada escapa a você, não é? Respondeu Harry, revirando os olhos. Sentado no chão de pedra fria, Harry se preparou para o que certamente seria uma tarefa árdua. Ele precisava analisar cada runa nas paredes da câmara secreta, e precisava fazer isso rapidamente. Com o ofidioglota a caminho, ele não tinha escolha a não ser testar seus limites. Harry fechou os olhos, inspirando profundamente antes de mergulhar na sala virtual. Dividiu sua consciência em 50 fluxos distintos, cada um focado em diferentes segmentos das antigas runas de cobra. A sobrecarga foi instantânea, atingindo-o como uma martelada no crânio, mas ele se obrigou a suportar o desconforto lancinante. Ao longo dos anos, aprenderá a lidar com intensa tensão mental. Desta vez não seria diferente. As 50 partes de sua consciência examinavam as runas, percorrendo as curvas e linhas irregulares em uma sucessão implacável e determinada. A escrita antiga era tão intrincada quanto a própria câmara, enrolando-se sobre si mesma, repleta de armadilhas e significados ocultos. Decifrá-las era como atravessar um pântano de segredos antigos, mas ele sabia que não podia se dar ao luxo de perder um único detalhe. Harry cerrou os dentes quando uma forte dor de cabeça ameaçou interromper sua concentração. Ele a afastou, direcionando cada fluxo de pensamento para processar as runas separadamente. Analisando cada linha, começou a perceber padrões, conexões entre os símbolos que não havia notado antes. Sentia sua concentração diminuir, mas manteve-se firme, recusando-se a se deixar levar. Nos reconditos de sua mente, o banco de dados do sistema trabalhava ao seu lado, compilando as informações que ele coletava. Ele deixou que o sistema cuidasse da logística, enquanto se concentrava na leitura das runas propriamente ditas. Lentamente, peças de um quadro maior começaram a se formar. Não era apenas uma linguagem, era um código em camadas. As frases continham mais de um significado, cada símbolo carregando um peso que dependia de seu contexto e posição. Capítulo 297. A mente de Harry trabalhava a mil, analisando as conexões. Uma parte dele percebia a aura ancestral da sala oprimindo, como se a própria câmara estivesse observando cada movimento seu, testando. Mas ele não se deixaria intimidar por algumas pedras e símbolos. Ele havia chegado até ali e não recuaria agora. Finalmente, depois do que pareceram horas, ele teve uma brecha. Um dos riachos isolou um conjunto de runas perto da entrada, gravadas levemente na pedra e quase invisíveis. Era um amuleto de ligação, uma espécie de selo mágico tecido nas paredes da câmara. O feitiço era complexo, suas camadas empilhadas como uma torre. Ele soltou um suspiro baixo.
Aquilo não era um encantamento comum. Conforme prosseguia, um padrão emergiu. Os símbolos não estavam apenas formando palavras, estavam compondo uma mensagem que somente um ofidioglota poderia entender. A sequência se desenrolava como um quebra-cabeça, desafiando-o a encontrar a combinação certa para desvendar seus segredos. Ele ajustou seus fluxos mentais, concentrando-se na configuração exata necessária. Harry deu um sorriso de canto de boca. Slytherin, como esperado, era paranoico o suficiente para inserir enigmas em suas próprias criações. Mas este não era apenas um enigma, era um teste de intenção, um que guardava os segredos mais íntimos da Câmara. O velho havia escondido mais ali do que qualquer um jamais imaginara. Ele perseverou, aproveitando o embalo enquanto decifrava as runas restantes. Ele isolou frases-chave, juntando significados como fragmentos de um espelho quebrado. As runas falavam de uma passagem secreta, algo ainda mais profundo que a própria Câmara. Ele examinou a sala em busca do caminho sugerido pelas runas, um padrão tênue, quase imperceptível na borda do chão. Assim que localizou o ponto exato, Harry saiu da sala virtual, piscando para se recuperar do súbito movimento da Câmara ao seu redor. Seu corpo doía, sua cabeça latejava, mas ele não diminuiu o passo. Agachou-se ao lado da borda marcada, passando os dedos sobre a pedra, procurando por qualquer pequena diferença na textura. Seu toque revelou um sulco sutil, quase imperceptível, mas suficiente para que ele traçasse um contorno com a varinha. Abra, ele sussurrou em língua de cobra, direcionando seu olhar para o sulco oculto. A pedra estremeceu, depois se abriu, revelando uma escada estreita em espiral que descia ainda mais para as profundezas de Hogwarts. Ele sentiu o pulso pesado de magia ancestral emanando de baixo, uma energia densa que parecia reconhecê-lo, quase como se o estivesse acolhendo de volta. Harry estava eufórico, mas nem sequer conseguia comemorar. De repente, sangue começou a jorrar do seu nariz, orelhas e olhos, como se seu cérebro estivesse tentando escapar. A dor era brutal e sua cabeça latejava como se estivesse presa em um torno. Ele não conseguia pensar direito. Sua visão estava turva e ele mal conseguiu sussurrar. Baz sua voz um mero rosnado. Me deixem perto de um médico, o mundo ao seu redor girou, fora de controle, e então a escuridão o envolveu, e ele desabou no chão de pedra fria. Antes de desmaiar, Harry conseguiu confirmar duas coisas. Primeiro, a Câmara não era comum. Ela só se abriria para herdeiros, não para qualquer ofidioglota. Segundo, ele havia descoberto o verdadeiro segredo da Sonserina. Se conseguisse descer aquelas escadas, reivindicaria sua herança completa e concluiria a missão do sistema. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi a figura imponente de Bazi, que olhava entre ele e o buraco no chão. Finalmente, herdeiro. Não, mestre, Bazi sussurrou baixinho. A serpente gigante então inclinou a cabeça e cuidadosamente ergueu Harry, posicionando-o com uma delicadeza que parecia destoar de seu tamanho colossal. Com Harry equilibrado em sua cabeça, Bazi iniciou a lenta e constante jornada para fora da câmara, deslizando em direção à enfermaria. Movendo-se silenciosamente pelas passagens secretas, Bazi carregava Harry com uma reverência incomum. O castelo ao redor deles estava silencioso. Apenas o leve som de escamas deslizando sobre a pedra quebrava o silêncio, enquanto Bazi subia em direção à ala hospitalar. Chegando lá, parou em uma entrada escondida perto da ala médica e gentilmente colocou Harry no chão. Sua cabeça enorme empurrando o menino para frente até que ele se deitasse confortavelmente no piso de pedra. Satisfeito, Bazi recuou e desapareceu nas sombras, retornando silenciosamente às profundezas do castelo. Com Harry em segurança, ele descansaria até ser chamado novamente. Dentro da ala, o zumbido suave da magia de cura permeava o ar. Harry permanecia imóvel, respirando superficialmente, mas de forma constante, enquanto Madame Pomfrey entrava e saía apressadamente, verificando seus sinais vitais e lançando feitiços para acelerar sua recuperação. Ela trabalhou rapidamente, enrolando bandagens na cabeça de Harry, seus movimentos ágeis e eficientes. Madame Pomfrey resmungou para si mesma, claramente irritada. Eu sabia que o senhor acabaria aparecendo, Sr. Potter, mas isso... Bufou. Suas mãos não pararam. Apesar de inconsciente, Harry estremeceu, como se a frustração dela o atingisse mesmo naquele estado. As portas da ala hospitalar rangeram ao se abrirem, e Dumbledore, Snape e McGonagall entraram. Madame Pomfrey lançou-lhes um olhar meio irritado, meio acusatório, mas não os expulsou. Continuou trabalhando, amarrando as últimas bandagens, mal levantando os olhos. Diretor, disse ela com a voz tensa, lançando um olhar rápido para o diretor. Ele sofreu um baita baque. Não faço ideia de como chegou aqui. Mas vindo do Sr. Potter, acho que eu já devia esperar por isso. Dumbledore, com o rosto calmo, mas claramente interessado, deu um passo à frente. Como ele está? Inconsciente, respondeu ela secamente. Exausto. Sua mente estava sobrecarregada, não faço ideia de como. É como se alguém tivesse entupido seu cérebro com uma montanha de informações, esgotando seus nervos com excesso de trabalho. Mas ele vai sobreviver, sorte dele. Ela balançou a cabeça, resmungando enquanto verificava o pulso de Harry. Dumbledore, olhando para Harry com um toque de preocupação, assentiu pensativamente. Você acha que ele vai acordar em breve, Pope? Dê a ele 1 ou 2 dias, respondeu Madame Pomfrey, ocupada reorganizando suas ferramentas. Ele se submeteu a um esforço absurdo, mas deve conseguir sair daqui assim que acordar. McGonagall, com os braços firmemente cruzados, lançou um olhar para Snape e depois para Dumbledore. Diretor, isso não é normal. Nem mesmo para o Sr. Potter. Ela baixou um pouco a voz com uma expressão severa. Devemos nos preocupar? Os olhos de Snape se estreitaram enquanto ele observava Harry, embora seu rosto não revelasse nada. Potter nunca faz nada pela metade. Não me surpreenderia se ele tivesse se metido em algo muito além de sua idade, de novo, murmurou ele com um tom seco. O olhar de Dumbledore permaneceu fixo em Harry, pensativo como sempre. De fato, Severus. Suspeito que haja mais por trás disso do que aparenta. Ele se virou para Madame Pomfrey.
Pope, se algo mudar, por favor, me avise imediatamente. Pomfrey acenou com a mão em sinal de desdém, já voltando sua atenção para o próximo paciente. Claro, diretor. Mas ele ficará bem, contanto que não tente nada imprudente por um tempo. Dito isso, Dumbledore fez um gesto para que os outros 2 professores o seguissem para fora da enfermaria. Ao chegarem ao corredor, McGonagall parou, lançando um olhar para trás, na direção de Harry. Diretor, o que ele poderia estar fazendo para causar isso? Perguntou ela, agora com um pouco mais de urgência. Receio que esta não será a última vez que o veremos neste estado. Minerva, seja lá o que Potter estivesse tramando, é evidente que ele é capaz de muito mais do que imaginamos, disse Dumbledore em voz baixa. Provavelmente são suas habilidades naturais e alguns métodos de estudo únicos. Ele fez uma pausa e acrescentou, vamos ficar de olho nele para o próprio bem dele. Snape soltou um suspiro pequeno, quase imperceptível. O garoto é intrometido, sim, mas inteligente. Não vamos ignorar o fato de que ele consegue se meter em situações que deixariam outros da sua idade perplexos. McGonagall assentiu com a cabeça, a preocupação em seus olhos apenas parcialmente disfarçada. Muito bem, Albus. Só espero que não estejamos o incentivando a correr mais riscos. Fique tranquila, Minerva, respondeu Dumbledore, nós o manteremos no caminho certo. Enquanto desapareciam pelo corredor, Madame Pomfrey voltou para o lado da cama de Harry, preparando algumas poções adicionais na mesa ao lado dele. Ela murmurava enquanto trabalhava, misturando os antídotos com uma eficiência prática. Um dia desses, Sr. Potter, você vai longe demais, disse ela baixinho, balançando a cabeça novamente. De volta à cama, Harry se mexeu levemente, uma leve carranca cruzando seu rosto mesmo enquanto dormia. Capítulo 298. Um único fragmento da consciência de Harry, mal forte o suficiente para registrar qualquer coisa, ainda captava as vozes ao seu redor. Não era forte o suficiente para agir, mas ele ainda conseguia ouvi-las. E naturalmente ele não estava nada contente com isso. Era uma bagunça. Esse deslize revelou demais, pensou ele, sentindo a irritação borbulhar mesmo em seu estado semiconsciente. Perguntas que não posso responder, ótimo. Sua mente não parava de trabalhar, como sempre acontecia quando ele tentava resolver um problema que preferia evitar. O que diabos eu vou explicar para eles? Pensou, já imaginando as várias conversas constrangedoras que o aguardavam. Madame Pomfrey também estava lá, fazendo seu alvoroço de sempre. Ele quase podia ouvi-la resmungando enquanto se movia, preparando poções, enfaixando. Tudo isso emanando aquela típica desaprovação que reservava para qualquer um estúpido o suficiente para se machucar. Ele não conseguia vê-la, mas sabia exatamente que tipo de expressão ela teria no rosto. Uma parte exasperação, 2 partes preocupação. Era até engraçado, na verdade, daquele jeito irritante que só Pomfrey conseguia. Harry acordou na ala hospitalar com Luna sentada ao lado de sua cama. O quarto estava escuro e silencioso. Ela apenas o encarava, como se tentasse enxergar através dele, o que não era incomum para Luna. Ele piscou algumas vezes, se acostumando à luz fraca e tentando se livrar da sonolência. Você voltou para o nosso lado, Harry? Perguntou Luna, inclinando levemente a cabeça. Ela não parecia surpresa, apenas curiosa, como sempre ficava quando algo estranho acontecia. Harry sentou-se lentamente com a cabeça ainda latejando um pouco. Sim, estou aqui, respondeu, esfregando a nuca. Que horas são? Atrasado, respondeu Luna, como se isso fosse tudo que ele precisasse saber. Ela manteve o olhar fixo nele, sem piscar. Você ficou fora por um tempo. Madame Pomfrey disse que você ficaria bem, mas ela passou o dia todo cuidando de você. Harry assentiu com a cabeça, olhando ao redor da sala. Parece certo, murmurou. Não é a primeira vez. Ela mencionou algo sobre sua mente estar sobrecarregada, acrescentou Luna, semicerrando os olhos um pouco, como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça. Harry deu uma risadinha, dando de ombros. Eu estava tentando pensar em algo para o seu presente de Natal, e acho que acabei fritando o cérebro. Luna deu uma risadinha suave. Parece promissor. Espero que tenha valido a pena o esforço. Acho que vamos descobrir, respondeu Harry, recostando-se na cabeceira da cama. A dor de cabeça latejante estava diminuindo aos poucos, e ele olhou ao redor da ala vazia do hospital. A todos estavam preocupados com você. Eles vieram te visitar mais cedo, disse Luna, inclinando-se para frente e balançando a cabeça. Mas não ficaram muito tempo. Acho que Madame Pomfrey os espantou. Ela sorriu, como se fosse uma lembrança carinhosa. Harry bufou. Já imaginava. Ela nunca gostou de multidões. Ele podia visualizar Fred e George escapando rapidamente, provavelmente deixando para trás alguns itens de pegadinha para Pomfrey descobrir mais tarde. E os professores? McGonagall apareceu algumas vezes, mas não ficou muito tempo. Snape olhou para você uma vez e saiu, respondeu Luna com naturalidade, como se estivessem falando do tempo. Dumbledore também esteve aqui. Ele parecia pensativo. Atencioso, não é? Harry murmurou, massageando a têmpora. Ele não estava exatamente ansioso para lidar com nenhum dos professores tão cedo, especialmente se Dumbledore estivesse envolvido. O diretor era sempre um pouco perspicaz demais para o seu gosto. A expressão de Luna mudou, tornando-se séria. Eles pareciam preocupados, Harry. Principalmente depois de te encontrarem no corredor daquele jeito. Harry murmurou um palavrão baixinho. Ele ainda não tinha ideia de que tipo de desculpa poderia dar para seu súbito colapso. Podia mentir, claro, mas isso seria arriscado. Em vez disso, pegou a varinha e a encostou na têmpora, extraindo um fio prateado de memória. Guardou-o cuidadosamente em um frasco e o ofereceu a Luna.
Luna, você poderia levar isso para a professora McGonagall? Perguntou ele, oferecendo-lhe o frasco de memórias. Eles precisam saber o que eu encontrei. Luna inclinou a cabeça, examinando a lembrança cintilante com um olhar curioso. Claro, Harry, disse ela, pegando o frasco com cuidado. Ela o guardou no bolso sem dizer mais nada e, em seguida, deu-lhe um pequeno sorriso. Precisa de mais alguma coisa? Harry balançou a cabeça. Não, é isso mesmo. Só, não se distraia muito com os narguilés no caminho. A McGonagall provavelmente tem mais perguntas do que paciência agora. Luna deu uma risadinha suave. Serei rápida. Tenho certeza de que ela não se importará de esperar se os Vraxpurts me detiverem um pouco mais. Com isso, ela se levantou e saiu da ala hospitalar, deixando Harry sozinho para lidar com as consequências de sua exploração. É claro que Harry não havia dado a McGonagall uma memória real. Ele criou uma perfeitamente verossímil na sala virtual, usando um pouco de sua consciência para torná-la autêntica. Nela, ele se deparou com uma porta estranha, uma que nunca tinha visto antes, que se abria para uma sala vasta e escura com apenas um único objeto dentro, uma penseira. Ele entrou na sala, observando a penseira de aparência antiga que estava ali, sem ninguém por perto. Não conseguiu resistir à curiosidade e se inclinou o suficiente para ver se estava ativa. Assim que o fez, a penseira se iluminou e começou a reproduzir memórias em um ritmo tão frenético que parecia que sua mente estava sendo puxada em todas as direções. Ele não conseguia escapar. As memórias inundavam seus sentidos, cenas de pessoas aleatórias, lugares, feitiços e trechos de conversas passavam como um borrão. Nada fazia sentido, e tentar se concentrar só piorava a situação. Ele lutou, finalmente conseguindo se desvencilhar do caos e se afastar da penseira. A experiência o deixou tonto, com as pernas pesadas como chumbo. Mal conseguia se manter em pé, arrastando-se para fora da sala e pelos corredores sinuosos até finalmente chegar à enfermaria. Uma vez lá, ele deixou a lembrança se desenrolar até um final plausível, onde desmaiou exausto. Uma história de cobertura perfeita. Harry deu um sorriso de canto de boca. Os professores provavelmente pensariam que ele tinha encontrado uma relíquia antiga e ficado curioso. Isso deveria despistá-los bem o suficiente. Una caminhava saltitante pelos corredores pouco iluminados, cantarolando baixinho. Era uma melodia que ela, Harry e Gina tinham ouvido na floresta há algum tempo, assombrosa e estranha, embora ela não parecesse incomodada. De vez em quando, olhava ao redor, plenamente consciente de que estar na rua a essa hora era contra as regras. Mesmo assim, seus passos eram leves e sua atenção permanecia na melodia que escapava de seus lábios. Após virar rapidamente em uma passagem mais estreita, ela avistou a professora McGonagall à frente. A professora caminhava de um lado para o outro, com a aparência de quem acabará de sair de uma longa noite lidando com alunos demais de Hogwarts. O cantarolar de Luna diminuiu, mas ela não mudou o passo, caminhando até a professora com um ar de calma. Senhorita Lovegood, começou McGonagall, de braços cruzados, observando a abordagem casual de Luna. O que a senhora está fazendo perambulando pelos corredores a esta hora? Já passou do toque de recolher. Luna deu-lhe um sorriso sereno, tirando o frasco de memórias do bolso. Eu estava entregando algo importante para o professor Dumbledore. Harry pediu-me para trazer isto para você. As sobrancelhas de McGonagall se ergueram quando ela pegou o frasco. Ela o inspecionou atentamente, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto antes de olhar para Luna. Uma lembrança? Do Sr. Potter? Luna assentiu com a cabeça, sua expressão tão indecifrável como sempre. Sim, ele achou que você gostaria de ver imediatamente. McGonagall hesitou por um instante antes de assentir. Muito bem, levarei isso ao professor Dumbledore imediatamente. É melhor você voltar para o seu dormitório, senhorita Lovegood. Se for pega novamente, não terei outra escolha a não ser descontar pontos. Claro, professor, respondeu Luna, com os olhos brilhando. Boa noite. Dito isso, ela se virou e voltou pelo caminho que tinha vindo, retomando seu suave zumbido enquanto desaparecia nas sombras do castelo. Capítulo 299. McGonagall dirigiu-se ao escritório de Dumbledore, segurando cuidadosamente o frasco de memórias enquanto percorria os corredores sinuosos. Ao chegar à gárgula de pedra, murmurou a senha, e esta saltou para o lado, revelando a escada em espiral. Subiu-a rapidamente com o frasco ainda na mão, ao entrar no escritório de Dumbledore. Dumbledore trabalhava em sua mesa mesmo a essa hora tardia, com uma expressão pensativa enquanto olhava para cima. Ele fez um gesto para que ela entrasse, seus olhos pousando no frasco em sua mão. Albus, disse McGonagall, erguendo o frasco de memória, o Sr. Potter enviou isto. Diz que pode explicar seu estado atual. Dumbledore inclinou-se ligeiramente para trás, a curiosidade brilhando em seu olhar. Pegou o frasco e o virou, estudando o líquido prateado que girava em seu interior. Vamos dar uma olhada, então? Respondeu, gesticulando em direção à penseira. McGonagall deu um passo para o lado enquanto Dumbledore se levantava e despejava a memória na bacia de pedra. A substância prateada se espalhou, brilhando enquanto se depositava. Dumbledore a tocou com a varinha, e o líquido começou a girar mais rápido. Com um olhar para McGonagall, ele se inclinou para frente e ela o imitou. A cena se desenrolou, um quarto escuro e desconhecido, repleto de silhuetas sombrias de prateleiras e objetos. Harry apareceu, caminhando cautelosamente em direção a uma penseira solitária no centro. Ele espiou por cima da borda, a curiosidade evidente enquanto estendia a mão. Assim que se aproximou, a penseira se iluminou, sua luz o envolvendo num turbilhão. Imagens cintilaram, rostos, lugares e fragmentos de feitiços, tudo passando tão rápido que era quase impossível distinguir. A expressão de Harry se contorceu em confusão enquanto ele cambaleava para trás, e a lembrança se interrompeu abruptamente. Ambos se afastaram da penseira, McGonagall endireitando-se enquanto Dumbledore parecia pensativo.
Parece que Harry se deparou com uma penseira repleta de memórias. Não é de admirar que ele tenha ficado sobrecarregado, disse Dumbledore pensativamente, ainda olhando para a tigela brilhante. McGonagall olhou para a bacia, franzindo ligeiramente a testa. O cômodo parecia estranho. Não me lembro de ter visto um espaço assim dentro do castelo, disse ela, com os braços cruzados firmemente. Agora estou curioso, respondeu Dumbledore, voltando o olhar para a porta do escritório. Talvez devêssemos ver se essa sala misteriosa aparece para nós também. McGonagall seguiu Dumbledore para fora do escritório, apressando o passo para acompanhá-lo. Eles percorreram os corredores escuros. Quando chegaram ao local que Harry descrevera em sua memória, encontraram apenas uma parede lisa e vazia. Sem porta, sem vestígio de entrada. Apenas pedra maciça, como se a sala que Harry vira jamais tivesse existido. McGonagall franziu a testa, olhando para Dumbledore. Será possível que a porta simplesmente desapareça? Dumbledore assentiu com a cabeça, pensativo. Com certeza, Minerva. Parece que Hogwarts pode responder a condições específicas. Você deve se lembrar que há menos de um mês eu precisava usar o banheiro, e um apareceu do nada, completo com diversas comodidades. Ele lhe deu um pequeno sorriso. Hogwarts ainda guarda muitos segredos, até mesmo para nós. Os olhos de McGonagall se estreitaram enquanto ela olhava para a parede. Então, você está sugerindo que o cômodo só aparece quando necessário. Dumbledore balançou a cabeça, ponderando as palavras de McGonagall. Nem sempre se trata de necessidade, Minerva. Isso pode ser uma relíquia dos próprios fundadores, uma brincadeira de algum aluno esperto, ou até mesmo alguma criação perversa destinada a enganar. Ele fez uma pausa, olhando para a parede em branco com um brilho curioso nos olhos. As possibilidades são infinitas. McGonagall assentiu com a cabeça, o olhar fixo na parede. Bem, seja lá o que for, está claramente nos escapando por enquanto. Ela suspirou. Mas precisaremos de mais informações do Sr. Potter se quisermos entender alguma coisa. Exatamente, concordou Dumbledore. Vamos fazer uma visita ao jovem Sr. Potter. Imagino que ele tenha mais a dizer. Eles retornaram à ala hospitalar, onde Harry ainda estava deitado na cama, o rosto pálido, mas desperto. Ele ergueu os olhos quando Dumbledore e McGonagall entraram, disfarçando sua expressão com uma de leve curiosidade. Sr. Potter, começou Dumbledore, com um leve sorriso no rosto enquanto se aproximava, parece que o senhor tem vivido uma grande aventura. Gostaria de compartilhar um pouco mais conosco? Harry deu de ombros. Não tenho muito a compartilhar, senhor. Encontrei um quarto, uma penseira e uma bagunça de memórias antigas. Antes que eu percebesse, estava no chão com Madame Pomfrey pairando sobre mim. McGonagall cruzou os braços, erguendo uma sobrancelha com ceticismo. Apenas uma confusão de lembranças, não é? O suficiente para deixá-la nesse estado? Sinceramente, professor, foi uma bagunça, respondeu Harry com a maior naturalidade que conseguiu. Eu me inclinei para a frente e de repente parecia que alguém estava despejando metade da biblioteca na minha cabeça. Está tudo meio confuso. Dumbledore o observou atentamente, os olhos brilhando com divertimento. Sobrecarga de memória então? Fascinante. Mas diga-me, algo chamou a atenção? Algo incomum, além do caos? Harry parou por um segundo, fingindo pensar a respeito. Não, só rostos e lugares, na verdade. Nada disso fazia sentido. Foi tudo muito rápido. McGonagall trocou um olhar com Dumbledore, que assentiu levemente. Muito bem, Sr. Potter. O senhor teve um dia bastante agitado. Vamos deixá-lo descansar. Ela hesitou, depois acrescentou. Mas se o senhor se lembrar de mais alguma coisa, nos avise, não é? Claro, professor, respondeu Harry. O olhar de Dumbledore permaneceu por mais um instante antes de ele assentir. Melhore logo, Harry. Entraremos em contato em breve. Com isso, ele se virou para sair, seguido por McGonagall. Ao entrarem no corredor, McGonagall soltou um suspiro. Você acredita nele, Albus? Dumbledore sorriu levemente. Harry Potter é um garoto com muitos segredos, Minerva. Mas suspeito que ele esteja dizendo a verdade. Pelo menos a parte que deseja compartilhar. Murmurou McGonagall, ainda cética. Não consigo me livrar da sensação de que ele está escondendo algo mais. Ah, com certeza, respondeu Dumbledore, ainda sorrindo. Mas não somos todos assim? Assim que eles saíram do alcance da voz, Harry se recostou no travesseiro, soltando um suspiro. Bem, é isso aí, murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Harry recostou-se na cama do hospital, a leve pulsação na cabeça lembrando de seu erro recente. Ele sabia que a lembrança que havia dado a Dumbledore e McGonagall era convincente o suficiente por enquanto, mas eles eventualmente iriam querer investigar mais a fundo. Não que isso importasse, ele tinha preocupações mais imediatas do que alguns professores tentando resolver um enigma. Ele quase se envergonhou do motivo de estar preso ali. Dividir sua consciência em 50 partes só para estudar as runas das cobras? Não foi a decisão mais brilhante. Em retrospectiva, um pouco imprudente até mesmo para ele. Mas ele precisava garantir que o ofidiоглота indiano não entrasse na câmara secreta. De jeito nenhum ele deixaria isso acontecer. Felizmente, descobriu que enquanto recebia tratamento, o ofidiоглота indiano havia partido frustrado, sem conseguir encontrar nada. Além disso, Harry estava ansioso para ver o que mais aquelas runas poderiam revelar. A emoção de desvendar segredos enterrados sob o castelo era algo irresistível para ele, especialmente se eles remontassem a Salazar Slytherin. Essa nova câmara secreta, escondida abaixo da câmara secreta, o havia fisgado. O que Slytherin teria escondido ali para seu herdeiro? Harry sabia que estava brincando com fogo, especialmente com Dumbledore investigando agora. O velho tinha suas suspeitas, mas Harry havia sido cuidadoso em manter tudo em segredo. Harry levantou-se da cama do hospital, apenas para ser imediatamente recebido pelo semblante severo de Madame Pomfrey. Ela surgiu do nada com as mãos na cintura, lançando-lhe um olhar fulminante como se ele tivesse acabado de quebrar uma de suas poções mais preciosas.
Senhor Potter, o que o senhor pensa que está fazendo? Exigiu ela, com aquele olhar que reservava para qualquer um que ousasse perturbar seu pupilo. Harry engoliu em seco, tentando manter uma expressão casual. Madame Pomfrey não era o tipo de pessoa com quem se devia discutir, especialmente quando se era seu paciente. Só estou esticando as pernas, respondeu ele, tentando parecer descontraído, embora soubesse que ela não acreditaria. Pomfrey estreitou os olhos, sem qualquer traço de humor no rosto. Estique as pernas nessa cama, Potter. Você não vai a lugar nenhum até que eu o libere, disse ela, dando-lhe um leve empurrão de volta para o colchão. Harry não resistiu, concluindo que seria melhor guardar energia para quando ela não estivesse observando como um falcão. Ele se recostou na cama, sentindo a rigidez incômoda dos lençóis contra as costas. Ela tinha razão, afinal sua cabeça ainda latejava, e ele se sentia um pouco mais fraco do que queria admitir. Mas a irritação de estar preso na ala hospitalar persistia. Madame Pomfrey voltou ao seu armário, vasculhando com sua eficiência habitual. Vocês, jovens, sempre acham que são invencíveis, murmurou ela, tirando um frasco de uma poção escura e de cheiro fétido. Aqui, bebam isto. Vai dissipar essa névoa na cabeça de vocês. Harry olhou para a poção e fez uma careta, mas pegou o frasco sem dizer uma palavra. Virou-a de uma vez, fazendo uma careta com gosto, que lembrava torrada queimada misturada com ovos podres. Ela o observou atentamente enquanto ele bebia, certificando-se claramente de que ele não fosse cuspir. Pronto, agora deite-se. Você passou por um grande sofrimento, e eu não vou permitir que você desmaie novamente sob minha vigilância, disse ela, empurrando-o de volta para a cadeira de rodas. Capítulo 300. Harry recostou-se, encarando o teto enquanto Madame Pomfrey se afastava apressadamente, resmungando sobre os alunos e seu completo descaso com a própria saúde. Ele sabia que era melhor não discutir com ela, então permaneceu imóvel, deixando a poção fazer efeito. A pulsação em sua cabeça diminuiu um pouco, embora o gosto amargo persistisse. Assim que começava a se acomodar, ouviu a porta render ao abrir. Pelo canto do olho viu Daphne, Tracy, Astoria e Pansy entrarem no quarto, caminhando silenciosamente em direção à sua cama. Pareciam aliviadas por vê-lo acordado, embora a expressão de Tracy fosse uma mistura de preocupação e exasperação. Ela balançou a cabeça, lançando um olhar significativo para Harry. O que você aprontou dessa vez? Tracy cutucou o ombro dele, testando se ele reagiria, mas Harry apenas sorriu de canto, imperturbável. Provavelmente um dia típico para você, né? Pansy interrompeu, cruzando os braços. Ela olhou ao redor da enfermaria como se estivesse procurando alguma pegadinha, meio que esperando que Madame Pomfrey aparecesse de repente e os expulsasse. Bem, eu bem que preciso de uma pausa de vez em quando, mas você me conhece, nunca há um momento de tédio, respondeu Harry, tentando parecer casual. Os olhos de Daphne se estreitaram um pouco enquanto ela o observava. Madame Pomfrey disse que você estava com uma aparência péssima quando trouxeram. Você precisa parar de correr riscos que o levam a essa situação. Ela tentava soar severa, mas sua preocupação transparecia, deixando claro que estava irritada com a imprudência dele. Harry deu uma risadinha, bagunçando o cabelo de Astoria de forma brincalhona. Ela parecia um pouco assustada, mas o gesto dele arrancou uma risadinha discreta dela. Foi uma relíquia antiga de Hogwarts que me enganou, admitiu ele. Aqueles bruxos antigos realmente tinham um talento especial para travessuras. Só não conte isso para Fred e George. A última coisa que eu preciso é que eles tenham ideias. Astoria deu uma risadinha, enquanto Daphne revirava os olhos. Claro, claro. Então, o que aconteceu? Perguntou, cruzando os braços com um sorriso divertido. Encontrei uma penseira enterrada em algum cômodo escondido, respondeu Harry, mantendo um tom casual. A curiosidade me venceu, então dei uma olhada. Acabei com 1 milhão de lembranças disputando espaço na minha cabeça. Divertido, na verdade. Tracy ergueu uma sobrancelha. Você está brincando, né? Você sabe que essas coisas são encantadas por algum motivo. Sim, eu entendo, respondeu Harry, dispensando a preocupação dela com um gesto de mão. Não foi meu momento mais brilhante. Mas, ei, eu sobrevivi. Pansy bufou, parecendo não estar totalmente convencida. Nesse ritmo, você vai dar um ataque cardíaco na Madame Pomfrey. Ela é mais durona do que parece, respondeu Harry, sorrindo. Além disso, ela provavelmente aprecia um pouco de emoção de vez em quando. A expressão de Daphne suavizou-se um pouco, embora ela ainda o encarasse com um olhar penetrante. Da próxima vez, simplesmente deixe os antigos artefatos mágicos em paz. Nem todo mistério precisa ser resolvido. Harry deu de ombros, seu sorriso desaparecendo um pouco. Eu sei, mas vocês todos teriam ficado igualmente curiosos. Não é como se eu tivesse procurado encrenca. Ela me encontrou. Não é surpresa, murmurou Tracy. Parece que os problemas gostam de você. Astoria deu-lhe uma leve cutucada, com um sorriso tímido no rosto. Bem, fico feliz que você esteja bem, Harry. Mas da próxima vez, talvez seja melhor deixar outra pessoa lidar com as coisas perigosas? Fechado, disse ele, embora o brilho em seus olhos indicasse que já estava planejando sua próxima aventura. Eles ficaram por um tempo, contando a Harry o que ele havia perdido no castelo. Era basicamente a fofoca de sempre, Snape flagrando mais um aluno do primeiro ano em mais um experimento fracassado de poções. Pirraça aterrorizando os estudantes e alguma bobagem sobre Trelawney prevendo outro desastre. Era exatamente o tipo de conversa banal de que ele precisava, trazendo-o de volta ao caos cotidiano de Hogwarts. Por fim, Madame Pomfrey apareceu, lançando um olhar severo às moças. Muito bem, o horário de visitas acabou. Podem ir embora. O Sr. Potter precisa descansar, disse ela com as mãos na cintura. Daphne revirou os olhos, mas acenou levemente para Harry. Calma aí, tá bom? Tenta não se matar antes do fim de semana. Harry deu uma risadinha. Sem promessas, mas vou tentar. Assim que as moças saíram, Harry recostou-se nos travesseiros e fechou os olhos. O sono dominou rapidamente, levando-o para o fundo da cama antes que pudesse pensar muito sobre o dia.
Quando acordou na manhã seguinte, Madame Pomfrey já estava atarefada. Ela não lhe deu muita escolha a não ser descansar, e ao meio-dia finalmente lhe deu alta. Ao entrar na sala comunal da Sonserina, ele avistou Draco, Theodore e Blythe conversando perto da lareira. Eles olharam para ele quando entrou, ambos erguendo as sobrancelhas em silenciosa indagação. Blythe assentiu com um leve sorriso de canto, mas Draco apenas recostou-se, estudando com aquele olhar sempre analítico. Pensei que você fosse ficar fora por mais tempo, disse Draco, cruzando os braços. Pomfrey te deu uma folga dessa vez, ou você fugiu escondido? Harry revirou os olhos e se jogou no sofá em frente a eles. Ela me deu o sermão de sempre, mas estou livre. Sem precisar me esconder. Achei melhor vir aqui e evitar mais perguntas irritantes por enquanto. Blythe deu uma risadinha. Boa sorte com isso. Pansy não para de falar nisso desde que te viu ontem. Ela provavelmente está esperando no salão principal para te emboscar. Harry deu uma risadinha. Sempre achei meio fofo o jeito dela de esconder as preocupações com aquela fachada fria. Ele deu um sorriso irônico para Blythe. Draco ergueu uma sobrancelha. Isso é um eufemismo. Ela estava falando de você desmaiando como se o mundo estivesse acabando. De tão nervosa que ficou, você diria que ela estava falando de si mesma. Harry caminhou em direção à porta, lançando um sorriso irônico para os outros. Bem, cavalheiros, eu gosto de uma fofoca tanto quanto qualquer um, mas estou faminto. Vamos embora antes que as garotas esvaziem o salão principal, disse ele, já na metade do caminho para fora. Assim que Harry entrou no salão principal, Hermione, Susan e Hannah já estavam de pé, indo em sua direção. Elas não o tinham visto quando o visitaram na ala hospitalar, encontrando-o dormindo profundamente? Então esta era a primeira oportunidade que tinham para ver como ele estava. Ele mal teve tempo de processar os 3 abraços simultâneos antes que elas se afastassem, todas falando ao mesmo tempo. Você está bem? O que aconteceu? Perguntou Hermione, com preocupação estampada no rosto. Madame Pomfrey não nos disse nada, acrescentou Susan, cruzando os braços como se estivesse pronta para marchar de volta à ala hospitalar e exigir respostas. Mas você parece bem agora, disse Hannah, dando-lhe uma olhada de cima a baixo com um pequeno sorriso, como se estivesse aliviada por ele não ser tão frágil quanto temiam. Harry deu de ombros casualmente, como se desmaiar em uma câmara secreta não fosse nada de incomum. Só exagerei um pouco com algumas relíquias antigas de Hogwarts. Nada de novo. Ao redor deles, o resto de seus amigos parecia aliviado. Ele notou que o grupo havia se formado em torno da mesa da Sonserina, onde costumavam se reunir ultimamente, embora às vezes mudassem de mesa. Daphne e Tracy conversavam baixinho, mas ambas o chamaram com gestos. Astoria lhe deu um sorriso rápido de seu lugar, parecendo aliviada por vê-lo de pé e andando. Harry voltou ao seu lugar de sempre, entrando na conversa. Pansy inclinou-se para a frente, com as sobrancelhas arqueadas. Ora, se não é o próprio rei do drama. Pensei que você ficaria de cama por uma semana depois dessa atuação. Harry revirou os olhos com um sorriso irônico. Desculpe desapontá-la, Pansy. Eu não queria perder toda a emoção. Fred e George apareceram do lado da Grifinória, sorrindo enquanto se sentavam de cada lado dele. Ouvimos dizer que você causou um alvoroço, amigo, disse Fred, cutucando Harry com o cotovelo. Parece que perdemos a parte divertida, acrescentou George, piscando o olho. Da próxima vez, nos avise antes de fazer algo espetacular. Gina juntou-se a eles, sentando-se em frente a Harry. Você ainda não escapou. Hermione já está tramando todas as maneiras pelas quais você precisa pegar mais leve, ou algo assim, provocou ela, lançando a Hermione um olhar fingidamente sério. Hermione franziu a testa, como se quisesse protestar, mas deixou para lá. Só estou dizendo, Harry, que você não precisa correr todos esses riscos. Estamos todos aqui se precisar de ajuda. Harry assentiu com a cabeça, sem muita vontade de discutir. Ele sabia que Hermione tinha razão, mas já tinha vivido o suficiente para entender que algumas coisas eram melhor resolvidas a sós. Não sentiu necessidade de explicar isso, então apenas lhe lançou um sorriso rápido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.